Jacó e seus filhos no Egito. José, no Egito, logo granjeou com sua virtude a estima e o afeto de seu amo. Mas depois, caluniado pela mulher de Potifar, foi lançado no cárcere. Ali esteve durante 2 anos, até que, por haver interpretado ao faraó e rei do Egito 2 sonhos e profetizado que depois de 7 anos de fartura seguiriam 7 anos de fome, foi retirado da prisão e nomeado vice-rei do Egito. No tempo de abundância, José fez grandes provisões, de maneira que quando a fome começou a assolar a terra, o Egito estava abastecido de mantimentos. Gentes de toda parte iam até lá para acudir ao trigo. Jacó também foi forçado a enviar os seus filhos, que a princípio não conheceram José, mas reconhecidos por ele, deu-se-lhes a conhecer. Ordenou-lhes que trouxessem seu pai ao Egito com toda a sua família. Jacó, ansioso por abraçar o seu filho amado, foi até lá, e o rei lhe assinalou a terra de Gesem para sua morada e dos seus. Depois de 17 anos no Egito, Jacó, próximo da morte, reuniu em torno de si os seus 12 filhos, e com eles os 2 filhos de José, por nome Efraim e Manassés. Recomendou que voltassem para a terra de Canaã, mas sem deixar esquecidos seus ossos no Egito. Abençoou a todos em particular, predizendo a Judá que o cetro ou poder supremo não sairia de sua descendência até a vinda do Messias. Servidão dos hebreus no Egito. Os descendentes de Jacó, chamados hebreus ou israelitas, foram por algum tempo respeitados e tolerados pelos egípcios, mas multiplicaram-se em grande número, formando um grande povo. Outro faraó, que reinou mais tarde, oprimiu-os com o jugo da mais dura escravidão, chegando a ordenar que todos os filhos varões, recém-nascidos, fossem jogados no Nilo. Libertação dos hebreus por Moisés. Na terrível escravidão do Egito, teria perecido todo o povo hebreu sem ver a terra de Canaã, se Deus não viesse prodigiosamente tirá-los das mãos de seus opressores cruéis. Um menino hebreu de nome Moisés foi providencialmente salvo das águas do Nilo pela filha de Faraó, que o instruiu e o educou na mesma corte de seu pai. Deus se serviu dele para libertar seu povo e cumprir as promessas feitas a Abraão. Moisés, já crescido, ordenou-lhe o Senhor que, em companhia de seu irmão Arão, fosse ao Faraó e lhe intimasse que permitisse aos hebreus saíssem do Egito. O Faraó recusou. Moisés, para vencer o coração endurecido do rei, munido de um cajado, feriu o Egito com 10 castigos prodigiosos e terríveis, denominados as pragas do Egito. A última das quais foi que um anjo, por volta da meia-noite, começando pelo filho do rei, matou todos os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Na mesma noite em que ocorreu este massacre, os hebreus, por ordem de Deus, celebraram pela primeira vez a festa da Páscoa, que quer dizer passagem do Senhor. Aqui o rito ordenado por Deus: que cada família sacrificasse um cordeiro sem defeito e rociasse com seu sangue a porta de sua casa, com o qual estaria segura durante a passagem do anjo, que assasse a carne
e a comer-se logo em traje de caminhantes, com o báculo nas mãos, como pessoas prontas para partir. Esse cordeiro era uma figura do imaculado Cordeiro Jesus, que com seu sangue havia de salvar todos os homens da morte eterna. Faraó e todos os egípcios, à vista de seus filhos mortos, sem mais tardança, deram pressa aos hebreus para que partissem, entregando-lhes todo o ouro e prata quanto pediram. Os hebreus partiram e, depois de 3 dias, encontravam-se junto à praia do Mar Vermelho. Travessia do Mar Vermelho. Logo arrependeu-se o faraó de ter deixado partir os hebreus e imediatamente seguiu atrás deles com seu exército e alcançou-os junto ao mar. Moisés encorajou o povo, que estava aterrorizado com a visão dos egípcios, estendeu seu cajado sobre o mar e as águas foram divididas lado a lado até o fundo, deixando grande caminho aos hebreus, que passaram a pé enxuto. O faraó, obstinado em sua perversidade, lançou-se atrás deles por aquele caminho, mas apenas entrou, as águas caíram sobre ele, e todos, homens e cavalos, foram submersos. Os hebreus no deserto. Após a passagem do Mar Vermelho, os hebreus entraram no deserto e, em curto espaço de tempo, poderiam ter chegado à terra prometida, a Palestina, se fossem obedientes à lei divina e às ordens de seu líder Moisés. Mas, havendo prevaricado e rebelando-se muitas vezes, Deus os entreteve 40 anos no deserto, deixando morrer ali todos os que haviam saído do Egito, menos 2, Calebe e Josué. Durante todo esse tempo, Deus os proveu para sua manutenção com uma espécie de geada branca em pequenos grãos, chamada maná, que todas as noites cobria a terra e de madrugada a recolhiam. Mas na noite anterior ao sábado, dia festivo para os judeus, o maná não caía, pela qual recolhiam em dobro na madrugada de sábado. Para beber, Deus proveu-lhes de água, que muitas vezes brotou milagrosamente das rochas feridas pelo cajado de Moisés. Uma grande nuvem, que de dia os defendia dos raios do sol, de noite transformando-se em coluna de fogo, iluminava e mostrava o caminho, acompanhava-os na viagem. Os 10 mandamentos da lei de Deus. No 3º mês de sua saída do Egito, os hebreus chegaram ao pé do monte Sinai. Foi lá, entre relâmpagos e trovões, que Deus falou e promulgou sua lei em 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra, que entregou a Moisés no alto da montanha. Mas quando desceu, depois de 40 dias, falando com o Senhor, Moisés viu que os hebreus tinham caído em idolatria e adoravam um bezerro de ouro. Abrasado de santo zelo por tamanha ingratidão e impiedade, ele quebrou as tábuas da lei, reduziu o bezerro a pó e castigou com a morte os principais instigadores de tão grave pecado. Voltando a subir a montanha, ele implorou o perdão do Senhor. Recebeu outras tábuas da lei, e quando desceu, o povo caiu atônito ao ver que de seu rosto resplandeciam raios de luz que a transfiguravam de glória e esplendor. O tabernáculo e a arca. Ao pé do Sinai, Moisés construiu, por ordem de Deus, e de acordo com as divinas prescrições, o tabernáculo e a arca.
O tabernáculo era uma grande tenda na forma de templo, que se erguia no meio do campo, quando os hebreus acampavam. A arca era um cofre de madeira preciosíssima, guarnecido por dentro e por fora de ouro puríssimo, onde foram colocados posteriormente as tábuas da lei, um vaso de maná do deserto e a vara florida de Arão. Muitas vezes os hebreus no deserto, por murmurações contra Moisés e contra o Senhor, atraíram para si graves castigos. Notável entre estes foi o das cobras venenosas, por cuja picada pereceu grande parte do povo. Muitos arrependidos depois sararam das mordeduras, mirando uma serpente de metal que, levantada por Moisés em uma haste, apresentava a figura da cruz. A virtude deste emblema era símbolo da virtude que havia de ter a Santa Cruz para curar as chagas do pecado. Josué e a entrada na terra da promissão. Depois de os haver detido por 40 anos no deserto, Deus introduziu os homens na terra da promissão. Moisés viu de longe, mas não entrou. Josué lhe sucedeu no governo do povo. Precedidos pela arca, atravessaram o rio Jordão, cujas águas tinham parado para deixar livre a passagem pelo rio. Tomaram a cidade de Jericó, subjugaram os povos que habitavam a terra de Canaã e a dividiram em 12 partes, segundo o número de tribos. Então Deus castigou por meio de seu povo os gravíssimos delitos daquelas nações. Estas tribos tomaram o nome de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Benjamim, filhos de Jacó, e Efraim e Manassés, filhos de José. Mas a tribo de Levi não tinha outro território. Deus a chamou ao ofício sacerdotal e quis ser ele mesmo sua porção e sua herança. Da tribo de Judá, segundo profetizara Jacó na hora da morte, nasceria mais tarde o Redentor do mundo. Jó. Por aqueles tempos vivia na Idumeia um príncipe muito rico e justo, por nome Jó, o qual temia Deus e guardava-se de praticar o mal. Quis o Senhor fazer dele um modelo de paciência nas maiores dificuldades da vida. Permitiu que Satanás o tentasse com tribulações sem precedentes. Em poucos dias lhe arrebataram suas imensas posses. A morte o privou de sua numerosa família, e ele mesmo viu-se ferido em todo o corpo de úlceras malignas. Jó, atribulado com tantas desgraças, não pecou por impaciência. Caiu com a face por terra, adorou o Senhor e disse: O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, em recompensa à sua submissão, abençoou e devolveu-lhe a saúde, dando-lhe mais prosperidades do que antes. Tudo isso é descrito luminosamente em um dos livros sagrados intitulados Jó.